Bem, minha gente, estamos aqui para assistir a primeira aula de Direito Tributário 2, onde pretendemos mostrar a vocês os principais aspectos dos principais impostos que formam, a cadeia de tributos do nosso sistema tributário brasileiro. No Direito Tributário 2, além desses impostos em espécie, nós também estudaremos algumas questões práticas relacionadas ao processo administrativo e também ao processo judicial, ok? Iniciando o Direito Tributário 2, vamos começar hoje mostrando para vocês os aspectos mais importantes do imposto de renda. O imposto de renda, que tanto pode ser o imposto de renda de pessoa jurídica quanto o imposto de renda de pessoa física, ok? O primeiro ponto que a gente precisa ressaltar é que trata-se de um tributo federal. Como eu falei para vocês no estudo do Direito Tributário 1, a Constituição não cria tributo. Quem cria tributo é lei. Na verdade, a Constituição ela cria competência, ela que traz normas de competência tributária. As normas de competência tributária, elas são normas que cuidam do poder de tributar. Ela dá um poder, confere um poder para um ente federativo tributar uma determinada materialidade, ou seja, essa norma tributária, essa norma constitucional tributária, ao mesmo tempo que traz um poder para que o ente federativo possa tributar uma determinada materialidade, ou seja, um determinado fato econômico, ela também impõe um limite, um limite que seria justamente essa materialidade, esse fato econômico. Como eu disse a vocês também, os tributos eles incidem sobre materialidades que seriam signos presuntivos de riqueza, A Constituição ela atuou identificando esses signos presuntivos de riqueza e, ao delimitar esses signos presuntivos de riqueza, essas materialidades, a Constituição dividiu essas materialidades entre os entes federativos e coube à União, dentre outras materialidades, a materialidade de renda. Aqui no artigo 153, como vocês podem observar aqui, compete à União instituir impostos sobre o inciso terceiro, vem as rendas e os proventos de qualquer natureza. Mas, como eu disse a vocês também, quando estudamos a função da lei complementar em matéria tributária, cabe à lei complementar em matéria tributária discriminar melhor, esclarecer o sentido do fato gerador, do fato gerador dessa materialidade, prevista na Constituição. Vejam, a Constituição fala em renda e proventos de qualquer natureza. Caberá ao legislador federal, através de uma lei ordinária, lembrem-se, quando não existe nenhum tipo de regra, nenhum tipo de disposição acerca de qual modalidade de lei é competente, nós deveremos usar a lei ordinária, mas nesse caso nada impede também seja uma lei complementar. Bem, aqui caberá à União, por meio de lei ordinária, certo? Instituir um imposto de renda. Então, esse legislador federal, ele vai realizar uma atividade de interpretação. Sobre o artigo 153, inciso 3º. E ao realizar essa atividade de interpretação, ele vai verificar que renda e proventos de qualquer natureza talvez não sejam conceitos muito fáceis de se delimitar. De modo que, em face dessa dificuldade de se delimitar esses conceitos constitucionais que dispõem da competência dos entes federativos, em face dessa dificuldade é que vem, então, a lei complementar, também de competência da União, discriminar melhor o sentido desse conceito previsto aqui no inciso 3º. E a gente percebe que o Código Tributário Nacional, que no caso seria a lei que faz as vezes dessa lei complementar, cuidando das normas gerais em matéria tributária nesse caso, o Código Tributário Nacional, no seu artigo 43, incisos, ele vem para esclarecer melhor qual o sentido do fato gerador, aliás, do conceito, que forma o fato gerador, do conceito constitucional que delimita, melhor dizendo, a competência constitucional tributária da União para instituir o imposto de renda. Então, vocês observem aqui, no artigo 43, que o imposto de competência da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica.
Veja, é extremamente importante, eu vou voltar isso aqui para a gente trabalhar mais especificamente esse ponto, mas é extremamente importante a gente ressaltar aqui, ó, a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica. Muitas vezes, não necessariamente, você precisa ter o dinheiro no bolso para ter que pagar imposto de renda. O que importa é ter a disponibilidade jurídica ou econômica, né? O que vier primeiro, na verdade. Tendo disponibilidade econômica ou jurídica, o fato gerador ocorre, ele se configura. Havendo a configuração do fato gerador, num determinado tempo, né? Num determinado momento, num determinado espaço, eu tenho então a configuração do fato gerador e o surgimento da obrigação tributária, ok? E também a obrigação de efetuar o lançamento no prazo disposto pela legislação tributária. Então veja, o artigo 43 diz que o imposto de renda, certo? Ele tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade jurídico-econômica, falei para vocês, né? Da renda, inciso primeiro, da renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos. Vejam, gente, não necessariamente, o imposto de renda ele vai incidir sobre trabalho. Não é todo e qualquer tipo de rendimento, né, não é todo e qualquer tipo de aquisição de patrimônio que vai gerar, que vai configurar o fato gerador do imposto de renda. Esse fato econômico, essa materialidade, esse acréscimo patrimonial deve ser decorrente do trabalho ou do produto do capital, ou dos dois. E o que seria isso? Veja, o trabalho. Ou, quando eu falo em trabalho, eu falo em um trabalho assalariado, com vínculo empregatício, ou qualquer tipo de remuneração em face de uma prestação de serviços, por exemplo. Produto do capital. Vejam, imagine vocês que eu tenho um determinado valor depositado em poupança e eu quero investir esse valor em alguma coisa. Eu posso investir no capital social da empresa, eu posso abrir uma empresa, eu posso comprar um imóvel para alugar, certo? Ou seja, eu tenho diversas modalidades de investimento desse capital. O lucro, a atividade positiva, o resultado positivo decorrente desse investimento de capital, sobre esse resultado positivo, ressalte-se, sobre esse resultado positivo pode incidir o imposto de renda, ok? Assim como sobre o trabalho também pode incidir o imposto de renda, ok? Aí vocês perguntam, não, mas eu ouvi falar que o lucro das empresas no Brasil, a distribuição de lucro, ela não gera tributação. Veja, na verdade, o lucro real da empresa, certo? Ele é tributado, ok? A distribuição de lucro hoje não é, ok? Mas o lucro da empresa, sim, esse sim é tributado, ok? Salários são tributados, ok? Honorários devem ser tributados, enfim, tudo que for decorrente de um trabalho, remuneração por um trabalho realizado, deve ser também objeto de tributação. Aqui embaixo a gente verifica no inciso seguinte, o inciso 2, o seguinte: os proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. A autora Regina Helena Costa, ela costuma dizer que os proventos de qualquer natureza são os valores recebidos decorrentes da inatividade. E aí eu poderia encaixar uma série de benefícios. Eu poderia encaixar a aposentadoria, né? Os benefícios previdenciários em geral, enfim, as pensões, né? As pensões alimentícias, por exemplo. Aí você pergunta, não, um bebezinho, ele deve pagar tributo? Ele pode pagar tributo? Pode. Ele pode muito bem figurar como sujeito passivo numa relação jurídico-tributária. Primeiramente porque o tributo não tem cheiro. Aquele princípio que nós já falamos, o princípio do non-wallet, pecúnia non-wallet. O tributo não tem cheiro. Ele pode incidir independentemente da capacidade civil das pessoas. Se um bebê de poucos anos de idade recebe uma pensão de 1 milhão por mês, isso nada impede,
certo? Que a legislação tributária faça com que o imposto de renda incida sobre esse provento. É um provento de qualquer natureza. Então vejam, não bastou, né, o legislador constituinte indicar que o imposto de renda deve incidir sobre rendas e proventos de qualquer natureza. Foi necessário que o legislador complementar, digamos assim, ele esclarecesse melhor o sentido desse termo, ok? Passando aqui, a gente observa também o seguinte, olha, a incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, da condição jurídica, da nacionalidade, da fonte, da origem e da forma de percepção. É interessante ressaltar que até mesmo os rendimentos recebidos em outro país, eles podem também ser alvo da tributação. Se um indivíduo é vinculado ao Brasil, se o indivíduo é vinculado à Receita Federal, se o indivíduo ele tem CPF e ele recebe rendimentos no exterior, ele pode muito bem ser alvo do imposto de renda. Agora, nesse ponto, é extremamente importante ressaltar que o Brasil ele tende a firmar tratados com outros países para evitar bitributação. A depender aí do tratado que regular a questão, a gente pode ter aí uma isenção ou algum benefício justamente aí para nós não termos, né, uma bitributação, uma tributação duas vezes, essa materialidade sendo tributada duas vezes, certo? O imposto de renda ele é orientado por uma série de princípios. Assim como nós falamos já no momento em que falamos das limitações ao poder tributar, o imposto de renda ele também respeita o princípio da legalidade, certo? O imposto de renda ele pode ser instituído por meio de lei ordinária, só pode ser instituído por meio de lei ordinária. As alíquotas também só podem ser alteradas por meio de lei ordinária. Quando nós falamos em princípio da anterioridade, é importante ressaltar que o imposto de renda ele só respeita a anterioridade anual, ou seja, se eu tiver uma modificação na alíquota para aumentá-la no dia 30 de dezembro, no dia 1º de janeiro do ano seguinte, nós já podemos ter aí uma alíquota nova sendo incidindo sobre as rendas, né? Mas além desses princípios, é importante a gente ressaltar uns princípios específicos. Ainda sobre os princípios gerais, genéricos, né, que incidem sobre todas as obrigações, todas as relações tributárias, vamos citar aqui também o princípio da capacidade contributiva. Eu creio que não existe no sistema nenhum outro imposto que sofra tamanha influência do princípio da capacidade contributiva. Deveria até sofrer mais influências desse princípio. Haja vista que a graduação, a progressividade que nós temos de alíquota é muito pequena. Na verdade, hoje nós temos alíquotas de 7,5%, de 15%, 22,5% e 27,5%, além do rol de contribuintes isentos. A bem da verdade, o ideal seria que nós tivéssemos uma gradação maior de alíquotas. Só assim o sistema seria mais justo, de modo a captar melhor a capacidade de contribuir de cada indivíduo e aí tornar o sistema mais equânime ou mais isonômico do ponto de vista material. Mas infelizmente o que nós temos hoje no que se refere ao imposto de renda de pessoa física são apenas 5 faixas, o que é muito pouco, certo? A primeira seria a de contribuintes isentos, depois vem a alíquota de 7,5%, 22,5%, de 15%, 22,5% e 27,5%. Mas além dos princípios genéricos, certo? Além dos princípios genéricos que cuidam de todas as relações jurídico-tributárias, nós temos alguns princípios que norteiam, certo? Especificamente o imposto de renda, certo? O primeiro deles é o princípio da universalidade, que como nós vimos anteriormente aqui, olha, aqui a gente pode ver anteriormente que nós mostramos, a incidência no imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, da condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. O que é o princípio da universalidade quer dizer, aqui a gente seguindo em frente aqui, é que todo e qualquer tipo de renda, seja qual for essa renda, independentemente da denominação, da origem, da forma de percepção, essa renda pode sim ser tributada. E aí, como eu falei para vocês,
o tributo. O tributo não tem cheiro, né? É o princípio da pecúnia non olet, que de uma certa forma acaba incidindo também aqui. Independentemente de onde veio, da forma, da origem, configurou renda, configurou acréscimo patrimonial decorrente de trabalho ou de exploração de capital, ou sendo um provento de qualquer natureza, certo? Encaixando-se nesse conceito, independentemente da origem de quem pagou, certo? Eu tenho a incidência do princípio da universalidade. Então, essa renda deverá ser submetida à tributação do imposto de renda, ok? Eu tenho também aqui o princípio da generalidade. O princípio da generalidade diz respeito aos contribuintes, independentemente de quem seja o contribuinte. Se eu não tiver uma legislação isentando, ok? Isso aí pode acontecer com qualquer tributo. Se eu não tiver uma legislação isentando uma determinada pessoa, eu tenho a incidência do princípio da generalidade, que diz que todo e qualquer contribuinte obtendo renda, certo? Ele deverá pagar imposto de renda. Mais uma vez eu tenho aí a incidência do princípio do pecúnia non olet, ou seja, independentemente de quem seja o contribuinte, a pessoa está presa. Ela está presa, ela não está no gozo das suas liberdades, está cumprindo uma pena restritiva de liberdade, mas ela tem um patrimônio imenso alugado. E desse patrimônio alugado, certo? Ele tem um rendimento. Se ele tem esse rendimento é em nome dele, certo? Então, esse rendimento deverá ser submetido à tributação, independentemente de quem seja o contribuinte. Por fim, nós temos ainda, como já falei aqui, o princípio da progressividade, que nada mais é do que o princípio que dá executividade, promove a execução do princípio da capacidade contributiva. Como falei para vocês, infelizmente, a nossa tabela de imposto de renda tem alíquotas muito pouco progressivas. Essas alíquotas deveriam ser mais progressivas, certo? De modo a captar melhor, né, as diferenças dos indivíduos através das suas capacidades tributárias e tornar aí o sistema mais justo. Muita gente critica nesse ponto aqui o Brasil no seguinte sentido: infelizmente o Brasil, para algumas pessoas, tem alíquotas muito baixas de imposto de renda e uma progressividade muito pequena, de modo que, como todo direito tem um custo, acaba que o sistema ele se volta para os tributos sobre a produção e o consumo. E os tributos sobre a produção e consumo são tributos cuja capacidade contributiva é de dificílima aferição. É muito difícil identificar a capacidade contributiva em tributos como IPI ou ICMS. Mas aí a gente tem como identificar que quem comprou é rico ou quem comprou é pobre. Não necessariamente. Não necessariamente a pessoa que compra alguma coisa demonstra a sua capacidade contributiva. Eu posso fazer uma economia durante toda a minha vida para comprar um carro importado. Mas isso não significa que eu tenho mais capacidade contributiva do que uma pessoa que tem um carro popular. Eu posso ter uma pessoa milionária com um carro popular, por exemplo. Enfim, são tributos cuja capacidade contributiva, como disse a vocês, é de difícil aferição. Nesses casos, infelizmente, a tributação acaba sendo padronizada para todos. E aí o sistema que já representa uma invasão à propriedade, quer queira, quer não, uma invasão à liberdade, acaba invadindo a propriedade e a liberdade de todos na mesma medida, independentemente da capacidade contributiva daquele sujeito que está envolvido na relação jurídico-tributária, o que é bastante injusto, né, do ponto de vista da isonomia material, ok? Bem, falando um pouco aqui sobre o imposto de renda de pessoa jurídica, certo? Vamos ressaltar aqui que a base de cálculo desse imposto de renda de pessoa jurídica, ela pode ser um montante real, o arbitrado ou presumido. Na verdade, eu tenho aí três opções de base de cálculo para o imposto de renda de pessoa jurídica. Eu tenho a opção do lucro real, eu tenho a opção do lucro presumido e eu tenho a opção do lucro arbitrado, certo? Aqui, ó, vamos estudar aqui o lucro real. O que seria o lucro real? O lucro real, na verdade, é o lucro líquido apurado na escrituração contábil com observação da legislação comercial ajustado no livro, né, de apuração do lucro real, com as adições e exclusões e compensações também permitidas pela lei,
Que lei é essa, na verdade? Na verdade, se vocês procurarem no Google, vocês vão, ou no site da Receita Federal, vocês podem botar aí RIR barra 1999, que vocês vão encontrar a legislação, o regulamento do imposto de renda, certo? Esse regulamento foi criado em 1999, de lá para cá nós já tivemos diversas alterações, mas é nesse regulamento que nós vamos encontrar a forma como devemos calcular esse lucro real. Na verdade, o lucro real, como disse a vocês, é o lucro líquido, e aqui tem um conceito de lucro líquido também, olha. O lucro líquido é a soma algébrica do lucro operacional, dos resultados não operacionais e das participações, certo? Eu pego esse lucro líquido e coloco as adições e faço certas exclusões permitidas pela lei, que no caso é o regulamento do imposto de renda. Nós já vamos observar nesse caso aqui o artigo 247, 249 e 250 do regulamento do imposto de renda. Aqui, olha, logicamente talvez não dê para vocês lerem direito aqui, são questões também muito contábeis, de uma certa forma. Eu tenho aqui no artigo 249 as adições, os aspectos materiais, né, os rendimentos que eu devo adicionar ao lucro líquido para chegar ao lucro real. Assim como no 250, aqui também, artigo 250, eu tenho aí uma lista, né, dos valores, das deduções, né, das despesas que eu posso utilizar, certo? Subtrair do lucro líquido para obter esse lucro real. Esse lucro real, portanto, é uma das bases de cálculo, certo? Das bases de cálculo do imposto de renda. Quando a empresa opta pelo regime do lucro real, ela pode também se utilizar do prejuízo fiscal, certo? Prejuízo fiscal é aquele decorrente do resultado negativo da base de cálculo do lucro real. À medida que eu vou apurando o lucro real, eventualmente em determinados períodos é possível que eu tenha um prejuízo, certo? Se eu tiver esse prejuízo, eu posso escriturar esse prejuízo na contabilidade e em um outro período de apuração eu posso subtrair esse prejuízo do lucro real e assim obter a base de cálculo que será submetida à tributação. Lembrando que a compensação desse prejuízo é limitada a 30% do lucro real, ok? Então quer dizer que eu só posso utilizar 30% e os 70% que sobrou eu guardo e posso usar na sequência, ok? Lembrando que prejuízo fiscal só pode ser usado quando o regime adotado é o regime do lucro real, ok? Ô professor, se eu adotar o tipo de regime lucro presumido, eu perco esse prejuízo fiscal? Não, eu não perco, mas só vou poder usar se voltar, posteriormente, eu voltar ao regime do lucro real. Aí nesse caso eu posso voltar a usar o prejuízo fiscal, ok? Bem, o primeiro tipo de lucro que mostrei a vocês foi o lucro real. Agora vem o lucro presumido. Que regime de lucro presumido é esse, gente? Veja, gente. Na verdade, o regime do lucro presumido é um regime que foi posto à disposição dos empresários, certo? É um regime especial no qual nós não vamos calcular o lucro real. Na verdade, o que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos presumir, mediante a utilização de alíquotas específicas, certo? Nós vamos presumir o lucro da empresa, certo? Olha aqui, lucro presumido. No lucro presumido, o imposto é calculado com base em um percentual legalmente estabelecido sobre o valor das vendas realizadas, independentemente da apuração do lucro e variando conforme a natureza da atividade. A apuração é sempre feita trimestralmente, certo? No final dos meses de março, junho, setembro e dezembro. A opção de tributação deverá ser feita, a opção deverá ser manifestada com o pagamento da primeira parcela, certo? E deve valer para todo o ano calendário. Vocês perguntam, qualquer empresário pode adotar esse regime de lucro presumido? Pode. Quer dizer, não pode, bem na verdade. Não pode porque, como vocês podem observar aqui, olha, o regime de lucro presumido se aplica a empresas que não são obrigadas a adotar o regime do lucro real. E aí vocês podem observar o artigo 14 da Lei 9.718. Que empresas são essas? A gente tem a lista de empresas no artigo 14. Dentre elas, nós podemos citar as empresas atuantes no mercado financeiro, empresas que usufruam benefícios fiscais também não podem adotar, certo? Empresas que obtêm um rendimento no mercado exterior também não podem adotar, certo? Empresas com faturamento superior a 78 milhões nos últimos 12 meses também não podem adotar, certo? Então, são empresas
dispostos no artigo 14, que não podem adotar o regime do lucro presumido. Aí vocês perguntam, ô professor, e se eu adoto o regime do lucro presumido e tenho prejuízo? Como é que eu devo agir, né? Diante disso, devo pagar imposto de renda? Vejam, na verdade, a escolha pelo presumido é uma escolha de risco, né? Se eu tiver prejuízo ou não, o cálculo do lucro presumido vai ser em cima da receita bruta. Sobre a receita bruta, a depender da atividade, certo? Eu vou aplicar um percentual. Pode variar. Eu tenho percentuais de 8%, que vão até 32% da receita bruta. Esse primeiro percentual ele só serve apenas para calcular a base de cálculo. Depois que eu calcular a base de cálculo, eu aplico aí a alíquota do imposto de renda. Ok, gente? É importante ressaltar que esse lucro presumido ele é bastante utilizado em face da simplicidade, né, do cálculo, certo? Geralmente é utilizado também em empresas que têm uma margem de lucro grande, alta, né? Haja vista que se eu tenho uma margem de lucro alta, é interessante que eu presuma um determinado lucro para ter uma determinada previsão de quanto de tributo que eu teria que pagar, certo? Lembrando também que empresas que têm um volume alto de despesas, certo? Para essas empresas não é interessante adotar o regime do lucro presumido, aí seria mais interessante adotar o regime do lucro real, no qual eu vou poder usar, eventualmente, os prejuízos fiscais para abater desse lucro real, ok? E o lucro arbitrado, gente? Bem, imagina determinada situação, eu tenho uma empresa cujo regime é do lucro real e eu vou fazendo lá as deduções, vou colocando as adições para calcular o lucro real, ok? Em uma determinada fiscalização, a Receita Federal do Brasil descobre que eu não tenho nenhum documento comprobatório das despesas que fiz, né? Nesse caso, quando eu não tenho provas ou quando existe fraude, imprecisões, certo? Omissões, poderá muito bem estar autorizado o auditor da Receita Federal a arbitrar o lucro daquela empresa, certo? Lembrando também que quando a receita bruta for conhecida, certo? E desde que ocorrida qualquer das hipóteses de arbitramento previstas no Código Tributário Nacional, certo? Poderá o contribuinte arbitrar, certo? Essa renda em cima da receita bruta, ok? Por fim, vamos aqui citar a questão do momento da incidência, né, do imposto de renda, certo? A incidência poderá ocorrer no momento da disponibilidade econômica ou jurídica dessa renda. Para que vocês entendam melhor, vamos citar a questão aqui de uma empresa. Digamos que eu presto serviço para um tomador de serviço, eu presto um serviço para ele, é natural que, terminado de prestar o serviço, eu emita uma nota fiscal. Se eu emitir essa nota fiscal, para mim surge o direito subjetivo de efetuar a cobrança da renda, ok? Isso se chama disponibilidade jurídica. Digamos que então que eu receba valor antes de emitir a nota fiscal. Isso se chama disponibilidade econômica. Independentemente do que ocorrendo disponibilidade jurídica ou econômica, surge para mim a obrigação tributária de prestar a declaração e pagar um imposto de renda, ok? Espero que tenham entendido. Disponibilidade jurídica, surge o direito de cobrar, o direito a ter aquela renda. Disponibilidade econômica é quando eu efetivamente tenho esse acréscimo patrimonial, tenho essa renda, certo? Por fim, algumas observações importantes. O imposto de renda e as verbas indenizatórias. Para a gente verificar se o imposto de renda deverá incidir sobre as verbas indenizatórias, a gente tem que observar o seguinte: essa verba indenizatória, ela é uma compensação por um prejuízo, por uma perda patrimonial, ou ela realmente configura acréscimo patrimonial? Se configurar acréscimo patrimonial, como um lucro cessante, por exemplo, eu devo ter sim a incidência de imposto de renda. Se eu tiver uma mera compensação por um prejuízo ou uma perda, eu não devo ter imposto de renda. Se eu tenho um carro roubado e sou compensado em face do roubo do meu carro, eu tenho uma mera restituição. Não tive acréscimo patrimonial, não devo ter imposto de renda, ok? Imposto de renda sobre verbas recebidas acumuladamente devem seguir o regime de competência. As alíquotas que devem incidir são as alíquotas do momento que a renda deveria ter sido paga e não do momento em que a renda acumulada está sendo paga. Digamos que eu deveria ganhar R$1.000 e ganhe R$500 e entro com uma ação para receber os R$500 faltantes. Naturalmente, se o juiz condena a empresa a pagar os últimos 10 anos, eu vou receber uma bolada, vou receber um valor que certamente vai ficar lá nas faixas mais altas de imposto de renda. Será que devo pagar os 27,5%? Não. Na verdade, o que devo pagar é o seguinte: devo verificar mês a mês do passado o mês em que eu deveria ter recebido a renda. Se naquele mês eu tinha uma alíquota zero, naquele mês vai ser a zero. Vou somando as alíquotas mês a mês até somar todos os tributos que eu deveria ter pago mês a mês.
se eu recebi 500 reais por mês nos últimos 10 anos, provavelmente eu estava durante todo esse período numa zona de isenção. Ao final, não devo pagar nada de imposto de renda. Ok, gente? Essa foi a nossa aula sobre imposto de renda. Fico à disposição de vocês aqui no e-mail do Aula Inova e aguardo vocês na próxima aula. Um abraço.